Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Filosofia da Astronáutica e da Ficção Científica, né? Que é o nosso canal. Eu finalmente tomei a decisão de realmente colocar esse canal para funcionar, né? Deixar ele ativo. Já tem algum vídeo, um primeiro vídeo, né? Sobre a série Parallel Dawn, né? E tem vários vídeos, alguns vídeos sobre palestras minhas sobre ficção científica. Mas agora eu realmente resolvi colocar esse canal para funcionar. Então, a partir de agora nós teremos vídeos toda semana, né? Essa semana nós vamos ter um vídeo hoje, um vídeo falando sobre o primeiro volume de Per Roldan. E já no domingo, agora, daqui 2 ou 3 dias, eu vou gravar um outro vídeo falando sobre o número 1000 de Per Roldan. Por quê? Tá, agora é uma data muito importante para fãs de Per Roldan no Brasil, porque finalmente chegamos ao número 1000, o Terrano, né? Que eu vou comentar no próximo vídeo. Nesse vídeo, entretanto, eu gostaria de comentar com vocês sobre o primeiro número de Per Roldan, que é Missão Stardust, né? Que é esse daqui. Eu tenho duas edições, né? Uma edição que foi publicada nesse formatinho branco, aqui a câmera pegou, né? Formatinho branco, e outra nesse formato com capa preta, né? Então esses dois, essa aqui, o desenho inclusive é o mesmo, né? Da capa, dá pra gente notar, né? Bom, vou contar só um pouco da minha história com o Per Roldan, né? Vocês vão ver que eu vou falar muito sobre o Per Roldan aqui. Quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu lia uns chamado bons livros. O que são bons livros? São livrinhos principalmente de faroeste, sabe? Livrinhos de bolso, assim, igual para Rodan, mas de faroeste. Um amigo do meu pai tinha esses livrinhos e me emprestava. E eu morava numa cidade que não tinha nem sequer banca de revista. E aí eu tinha que ir na cidade vizinha, onde eu moro hoje, que é a cidade de Marília, que é uma cidade muito maior. E eu ia num sebo comprar livros. E uma vez lá eu vi esses livrinhos do Père Rodin. Da primeira vez que eu peguei, eu falei assim: olha, o Père Rodin. Eu sinceramente achei que o autor chamava Père Rodin. Né? Ah, não, escrito por esse Père Rodin aqui. Né? Porque eu vi o livrinho, eu li o título, li Père Rodin. É lógico que assim que eu abri a capa, né, eu vi que não, tinha um outro autor, né, e que tinha um tradutor. Né? Porque ao contrário dos bons livros, muitos dos bons livros eles eram pseudo-traduções, eram escritos por brasileiros que assinavam com nomes norte-americanos. Não, para Rodin já estava certinho, o nome do autor americano, né, o K.H. Shell, e o nome do tradutor, no caso dessa primeira edição, o Richard Paul Neto. Então, e aí eu me encantei por esses livros. E eu lembro que eu levei uns quatro para casa dessa primeira vez. O primeiro, eu levei Missão Stardust, porque eu vi o número um. Mas levei também um número assim bem na frente, que é esse aqui, o Exército dos Fantasmas. Inclusive essa é a edição que eu comprei, né, quando eu tinha lá meus 13 anos. E é lógico, eu li essa edição O Exército dos Fantasmas primeiro, porque Exército de Fantasmas, né, chama atenção para uma criança de 13, 14 anos, você lê sobre o Exército de Fantasmas. Mas foi só quando eu comecei, mas o que me pegou mesmo foi os primeiros números de Perro Rodan, no início, né. Não que o Exército de Fantasmas seja um bom livro, é um bom livro. Foi esses primeiros números. Então, no Brasil, esse primeiro número de Per Rodan, Missão Stardust, ele foi publicado em 1975. Quer dizer, muito antes, desculpa, muito depois da publicação na Alemanha. E o Homem foi para a Lua em 69. Inclusive, nós estamos comemorando agora também os 50 anos da chegada do Homem à Lua. Então, o que acontece? Como há esse ato de tempo, o livro mesmo, Missão Stardust, ele é escrito na Alemanha, ele é publicado antes da missão espacial à Lua. Ele é publicado em 1961. Então o homem não tinha ido ainda para a Lua, né? E só que aqui no Brasil ele é só publicado depois que o homem vai à Lua. Então é por isso que eu acredito que a editora brasileira ela colocou uma seguinte mensagem logo no início do livro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Né? Ela coloca um alerta, né, para os leitores. Aqui, ó. Bem aqui, na verdade um aconselhamento, né? Tá aqui assim. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, aconselhamos o leitor a começar o livro pela segunda parte, página 57, onde iniciam propriamente as aventuras espaciais de Perrodin. Na primeira parte, só há uma viagem detalhada à Lua, inteiramente fictícia.
Quer dizer, é lógico que é inteiramente fictícia, porque é um livro de ficção. Mas como estava muito próximo da viagem verdadeira do Homem à Lua, então eu creio que a editora falou assim, bom, pode ser que se torne cansativo para o leitor ler uma viagem fictícia, sendo que ele já viu na televisão e há poucos tempos, né, para eles lá, né, entre 75 e 69, então tá dialogando com a geração que viu o Homem indo para a Lua, não é a minha, por exemplo, né, que eu não vi o Homem para a Lua, então tá dialogando com essa geração, é a mesma geração, as mesmas pessoas. Então a editora recomenda. Por outro lado, talvez com medo de que as pessoas se cansassem, né, de uma leitura mais técnica. Mas de qualquer forma, eu comecei lendo essa Viagem Fictícia à Lua, né? E digo para você, se você vai pegar a edição número 1 que vai rodando um sebo aí para ler, leia essa Viagem Fictícia à Lua. Ela é muito boa, ela é muito detalhada, a gente nota uma grande influência do Júlio Verne aqui, né? Os detalhes técnicos, tudo muito interessante. Essa primeira edição de Perry Rhodan. Bom, então eu li, né, essa primeira edição do Perry Rhodan e fui lendo outras e outras, né? E logo a série me ganhou, como eu aposto que vai ganhar todo mundo que comece a ler Perry Rhodan. E vem essa fantástica frase aqui em cima também na edição, né? Que eu acho que é uma edição que é muito interessante, escrita assim, ó. A série de ficção científica que abalou o mundo. 80 milhões de leitores, né? Então, isso também chamava atenção, né? 80 milhões de leitores, né? Então deveria ser muito bom, como é muito bom Perry Rhodan, né? Eu leio até hoje Perry Rhodan, leio semanalmente, que é quase alguma coisa sobre Perry Rhodan. Os livros Perry Rhodan agora são editados pela SSPG, né? Então a gente tem várias séries Perry Rhodan. A partir do momento que agora eu vou colocar esse canal para andar semanalmente, pelo menos no início, pelo menos semanalmente, se for tendo alguma, conforme a gente for vendo aí o crescimento do canal, a gente pode até aumentar o número de vídeos para além de semanalmente, né? Então vai ser muito interessante. Eu vou resenhar e vou comentar mais sobre o universo de Perry Rhodan, né? Inclusive o nome do canal, né, Filosofia da Astronáutica e da Ficção Científica, é o mesmo nome da coluna que eu assino na edição brasileira de Perry Rhodan. Porque muito do material que eu escrevi lá eu vou comentar aqui. E é lógico que eu também vou fazer, vou comentar as edições de Perry Rhodan aqui também, e de Athlon também, que logo vou gravar um vídeo comentando as primeiras edições de Athlon. Bom, então vamos lá. O que se destaca hoje nessa leitura? É lógico que eu até na resenha que eu escrevi para o Perry Rhodan, eu falo isso, talvez quando criança eu li isso deve ter ficado no meu inconsciente, e só hoje eu consigo realmente ver o quanto era interessante, o quanto essa edição traz um conteúdo filosófico, né? É muito interessante essa primeira edição do Perry Rhodan. Então, o que é a história? Bom, a história é basicamente todo fã de Perry Rhodan conhece esse início de história, mas eu creio aqui que existem muitas pessoas que não são fãs, então eu vou fazer um breve comentário dessa primeira história. É um livro publicado em 75, né? Então, a história é basicamente essa. O Major Perry Rhodan, né? Ele, então, um major da Força Aérea Norte-Americana. Ele é descrito como um homem com 35 anos de idade. É um piloto de provas, então ele é um... Como vocês sabem que boa parte os primeiros astronautas todos eram pilotos de prova, eram pilotos da Força Aérea, né? Não eram cientistas, né? Eram, na verdade, militares, os primeiros astronautas, né? Do nosso mundo, né? Do nosso mundo real, né? Ele era também, lógico, um astronauta. A edição brasileira usa o termo cosmonauta, que é um termo que a gente usa geralmente para os russos, não para os americanos. Perry Rhodan também era físico nuclear, especializado em motores e radiação atômica, né? Então você vê que ele tem várias qualificações técnicas, intelectuais e físicas, né? Esse homem também, o Perry Rhodan, ele vai seguir para o espaço nessa primeira nave. A nave se chama Stardust, né? Que é o nome do primeiro livro, Missão Stardust. Entre eles vai o Reginald Bell, que é um engenheiro eletrônico, o Capitão Fletcher, que é astrônomo, e o Tenente Médico Manoli. Então são 4 pessoas na nave. A gente sabe que na missão de 69 da NASA foram 3 pessoas. Aqui em Perry Rhodan são 4. O K.H. Cher, que é o autor, ele descreve a missão ricamente, né?
Só que quando eles chegam na Lua, começa a acontecer algumas coisas que, digamos assim, não estavam programadas. E de início você pensa até que pode ser uma intervenção de uma nave espacial chinesa. Por quê? Nesse universo Perrodan começa a ser criado aqui, né, e você não tem uma divisão entre duas potências como na época que o livro foi escrito, que você tinha o bloco americano, um bloco capitalista, chefiado pelos Estados Unidos, né, a OTAN, e o bloco comunista, chefiado pela União Soviética com o Pacto de Varsóvia. Não, você tem o bloco ocidental, chefiado pelos Estados Unidos, com a OTAN, até isso igual, mas aí você tem outros dois blocos. Você tem um bloco ainda chamado Bloco Oriental, chefiado pela Rússia, né? E você tem um bloco asiático chefiado pela China. E ambos os três países estão na corrida espacial, então não são só dois, a China já está na corrida espacial. O que está acontecendo hoje, então a gente vê que aí os autores de Pierre Rodin acertaram, né? Se não na época, hoje nós temos justamente esses três países disputando aí uma nova corrida espacial: Estados Unidos, China e a Rússia. Inclusive, na edição de Pierre Rodin, nesses primeiros números, a China é mais desenvolvida nessa questão astronáutica do que a Rússia. O que está acontecendo hoje. A Rússia ainda está na frente, mas a China, a largos passos, está passando a Rússia nesse desenvolvimento aí de tecnologia espacial. Já na Lua, né, bom, o Pierre Rodin ele acaba desconfiando que talvez aquela tecnologia, aquilo que está acontecendo não seja alguma coisa produzida pelos asiáticos, né? Então ele já começa a perceber, mas ele nem, como o autor diz, ele nem tem a coragem de externalizar em fala aquilo que ele pensa, né? Bom, aí, então até o Perrodan fala assim, em determinado momento ele fala que qualquer medicamento contra as influências corrosivas que o ambiente cósmico exerce sobre o espírito dos homens, tá? é, ele fala que não existe, né, um medicamento contra a opressão do ambiente cósmico. Quer dizer, você está aí na primeira missão espacial e de repente se deslumbra o cosmo para o ser humano, né? Então você está diante dessa dessa imensidão do cosmo, e isso gera uma certa aflição a esses primeiros astronautas, né? Como seria totalmente normal, né? Bom, acaba que Perrodan descobre, né, essa primeira missão Stardust descobre na Lua uma nave, né, uma nave alienígena acidentada. Essa nave alienígena é uma nave do Império Arconida, do Império Arcônida, desculpa, do Império Arcônida. O Império Arcônida é um império, né, um vasto império intergaláctico, mas que vem perdendo, principalmente o, os Arconidas vêm perdendo, eles vêm perdendo um pouco da sua capacidade de governar o próprio império, né, que começa a ser basicamente governado por robôs. E é uma expedição científica que está atrás do segredo da imortalidade, que depois essa busca pela imortalidade vai avançar nos próximos volumes de Pierre Rodin, eu vou voltar a comentar sobre elas, né? E o Crest é um ex-cientista-chefe dessa expedição, ele está com leucemia. E nessa época os seres humanos já descobriram um medicamento para leucemia. Do início, o contato entre o astronauta, os astronautas terrestres, né, o Pierre Rodin, e essa civilização, ela dos Arconidas, ela é mediada pelo Crest. O Crest tem um certo carinho pelos seres humanos, que ele identifica nos seres humanos a potencialidade que a sua raça, né, que eles citam raça aqui, mas a gente poderia falar em espécie, né, que a sua espécie em um determinado momento já teve que ele não vê mais, tá? E por isso ele acaba tendo um certo carinho pelo Pierre Rodin e pelos humanos. Enquanto a comandante da nave, que não é a chefe da expedição, ela já tem um certo desprezo pelos seres humanos que para ela não passam de bárbaros. E essa interação é que vai acontecer durante toda essa edição, né? Esse primeiro contato entre humanos e alienígenas, que vai ser levado até a uma decisão do Pierre Rodin,
que vai levar à fundação então de uma nova potência na Terra e do futuro digamos assim, e da futura unificação da humanidade, né? Porque aí uma primeira coisa que o Pai Rodan percebe é que diante da possibilidade de existência de seres alienígenas e com uma tecnologia tão futurística, a gente ficar dividido, né? O Crest até usa a palavra tribos, não é algo que vai fazer com que os seres humanos consigam então enfrentar essa perspectiva de, de ter que se transformar então de um dia para o outro em uma potência espacial, né? Pois se não fizessem isso iriam acabar, né, sucumbindo ou virando colônia de uma potência alienígena qualquer, talvez até dos próprios Arconidas, né? Bom, então vamos lá. O que eu vou explorar nessa primeira edição? Como vocês sabem, eu sou filósofo, então eu vou explorar aqui as questões filosóficas que são importantes nessa primeira edição, né? E aí eu vou explorar a questão de como o Père Rodin apresenta uma filosofia cosmista. O que é uma filosofia cosmista? Uma filosofia cosmista é aquela filosofia que eu vou gravar um vídeo exemplificando as filosofias cosmistas, mas é aquela filosofia que acredita que não é desculpa, não, a palavra correta não seria acreditar, né? Mas aquela filosofia cosmista que propõe que o universo, né, e que o ser humano ele não só pode entender o universo, ele não só pode entender as grandes questões cósmicas, e com o desenvolvimento da série Père Rodin isso vai estar muito claro, inclusive no momento que nós chegamos agora, né, da série no Brasil, da publicação da série no Brasil, com grandes inteligências cósmicas, fontes de matéria, e o ser humano tendo que entender toda a complexidade do universo, né? Então, mas nesse primeiro volume já está presente essa questão de como o ser humano pode entender, né, mesmo, né, de como o ser humano pode compreender o universo, mas o que os cosmistas pensam? Que o ser humano deve não apenas compreender o universo, mas que o universo está aí para ser colonizado pelo ser humano, que o ser humano pode se espalhar, né, pelo sistema solar, pela galáxia, que é o que vai acontecer durante toda a, a série Père Rodin. Então, tem um determinado momento que o Père Rodin fala assim: orgulho-me de ser homem. Sinto orgulho pela espécie humana, por suas qualidades, sua rápida evolução, seu futuro brilhante. Já conquistamos a lua e um dia conquistaremos as estrelas. Aí o Père Rodin faz uma crítica, né, o fato da gente estar dividindo entre a humanidade entre ideologias políticas e pequenas nações. Isso dificulta que o ser humano cumpra essa missão, que é se espalhar pelo cosmos, né? Mas a gente vai ver que com o tempo, na série, o Père Rodin vai superar isso. Aí em mais um momento, o Père Rodin fala na mesma edição: iniciamos a conquista do espaço. Essa expressão choca o senhor, ele está dialogando com o Cast. Trilharemos nosso caminho e um dia também possuiremos naves gigantescas como esta. Ele está falando na nave do Cast. E isso acontecerá muito mais depressa do que o senhor imagina. Então, o próprio Crash surpreende com a fala do Père Rodin, né? Porque o Père Rodin chegou numa nave que perto da nave do Crash tipo, se você chegar com uma canoa, né, do lado de um navio de um porta-aviões hoje, né? Então o Père Rodin tava ali com uma canoa e os Arcônidas estavam ali com um porta-aviões, né? E mesmo assim o Père Rodin fala: não, nós iniciamos agora, estamos aqui, né, com essa canoinha, mas chegamos na Lua e um dia nós teremos naves igual a de vocês. Isso faz com que o Crest se surpreenda. Por quê? Porque ele não vê mais essa determinação na sua própria espécie. E você já nota que ele começa a pensar que talvez aqueles humanos possam contribuir para que a sua própria espécie volte a pensar na conquista do espaço, né? A pensar não, quer dizer, não a conquista que eles já têm naves e centenas de planetas, colônias, etc. Mas que eles voltem a ter um impulso que eles tinham inicialmente, né? De aventura, de conquista do espaço, desenvolvimento científico, que eles perderam. Até porque, é lógico também, quando a Missão Stardust foi escrito, né, em 61, foi antes do homem chegar à Lua, e todo mundo acreditava naquela época que em poucos anos nós chegaríamos não só à Lua, como nós iríamos a Marte
e a outros planetas. Infelizmente, isso não aconteceu. Mas quem sabe agora, né, tem uma nova corrida espacial aí particular, mas também os governos voltaram a investir na corrida espacial. A gente finalmente não saia da Terra, né, que é o nosso berço, e não comece a se espalhar para além do berço, né? Já está mais que na hora. Então, em outro momento, né, o Pé Rodin tem uma outra fala do Pé Rodin, né, abre aspas aí, né, para citação do livro. É o conhecido jogo de simulador que influencia decisivamente na decadência. Ah, não, desculpa. Olha, eu eu errei aqui, tá? Essa fala que eu vou citar agora, na verdade, é uma fala do Crash, né? Por que os Arcônidas estão em decadência? Eles estão em decadência principalmente porque a sua toda a sua civilização se voltou para o mundo virtual, né? Tem muito perto do que está acontecendo com a nossa, infelizmente. Quer dizer, as pessoas estão muito mais voltadas para o virtual, né? Hoje para mundos virtuais, mundos de mentira, né? Dentro jogos de videogame cada vez mais realistas, né? O uso o tempo todo do celular, de smartphone, etc. E muito pouco voltados, né? Para o mundo exterior, né? Para conquista, né? Para uma filosofia da astronáutica, né? Para que nós seres humanos possamos nos espalhar para o cosmos, né? Nossa tecnologia está toda voltada, né? Mas hoje mais para o desenvolvimento de mundos virtuais, de como escapar da realidade, do que para que nós conquistemos, né, o espaço, que nós conquistemos o universo, para que a gente se espalhe como espécie, até por uma questão de sobrevivência, né, que estar em um único planeta é um risco. Bom, então o Crash ele vai falar justamente que foi essa virada, né, de uma de uma filosofia do povo dele que valorizava a astronáutica, que valorizava a exploração espacial para uma filosofia que valoriza o virtual, que valoriza é, você ficar o tempo todo buscando uma felicidade ilusória em mundos virtuais, é que fez com que a sua espécie entrasse em decadência. Então eu vou citar esse trecho, é um trecho longo, eu vou ler, tá bom? Que eu acho muito interessante esse trecho. É o conhecido jogo de simulador, que influi decisivamente na decadência do espírito e da vontade dos seres da nossa raça. Bilhões de Arconidas passam os dias deitados diante das telas de imagem. Trata-se de jogos fictícios. Cada um deles foi concebido por um profissional diferente. São muito complicados, representam a ilustração visual e acústica dos pensamentos. Os seres da minha raça não se interessam por mais nada. A coisa está cada vez pior. A bordo dessa nave só há 50 pessoas. Raramente chego a vê-los. Quando isso acontece, estão deitadas diante de telas de imagens fictícias, perdidas no seu enlevo. Nossa decadência nada tem a ver com o relaxamento dos costumes. Decorre-se da debilitação da vontade. Olha que trecho interessante, né? Isso aqui foi escrito em 1961 e a gente não tinha nem realidade virtual na época, e já era um alerta aí do Gachar, né, sobre essa possibilidade, né, da nossa própria espécie se perder aí em realidades virtuais ao invés de seguirmos uma utopia de conquista do espaço. Bom, e aí é essa encruzilhada, né, que eu acredito que nós nos encontramos hoje, né? Ou nós vamos seguir para um mundo virtual, ou nós vamos seguir para um mundo onde nós vamos voltar, né, a pensar na astronáutica, que é o próximo passo da evolução humana, né? Depende da astronáutica, depende da gente chegar ao espaço e se espalhar como espécie pelo espaço, né? Assim como o Homo sapiens se espalhou pela Terra, né? O próximo passo agora é o Homo sapiens se espalhar pelo espaço, né? Se espalhar por diversos mundos, até por uma questão de mantermos a nossa espécie viva, né? Porque a Terra já sofreu várias extinções em massa e nada garante que a gente não possa passar por outra aí, né? O Honda, né, para Rodin, lógico, ele escolhe como direção o cosmos, né? Então o que ele diz? É que a harmonia da humanidade, pois todos os habitantes da Terra são homens, seja qual for a cor da pele, a fé que professa e a ideologia que prefere. Então ele fala, não importa a fé, a cor da pele, etc. O homem como um todo vai escolher a exploração do sistema solar e a expansão pelo cosmos. E aí eu vou
continuar com mais uma citação de um trechinho do livro, né? Nesse sentido, Perraudin diz assim: em sua frente surgiu um quadro nebuloso, mas no qual distinguia naves espaciais gigantescas, construídas pelo homem que partiam para o espaço, e ouvia o ribombar dos seus mecanismos de propulsão, impelindo-os a uma velocidade superior à da luz. Via um governo central de toda a Terra, e também percebia os sinais de paz, de prosperidade, de reconhecimento da espécie humana ao poder galáctico. Era apenas uma visão, mas ele sabia que um dia seria realidade. Quer dizer, Perraudin vê o futuro cósmico da humanidade, né? A humanidade em uma única nação, um único governo central, em paz, com prosperidade, e a espécie humana se espalhando por toda a galáxia. E aí o livro continua, né? O Perraudin fala pro Crest, né? A espécie humana é uma raça ainda jovem. Nossos cérebros parecem esponja. Tenho certeza absoluta de que ainda podem absorver muita coisa. Isso é algo muito comum da filosofia cosmista, né? Porque a filosofia cosmista é aquela filosofia que vai dizer justamente isso, que o ser humano ele é capaz de aprender as grandes questões do universo, né? E que o ser humano tem o potencial para poder colonizar outros mundos e se espalhar para o universo como uma hora se espalhou pela Terra. Tá? Eu vou gravar um vídeo futuramente só sobre filosofia cosmista, mas é basicamente essa filosofia que está perputado por toda a coleção, né? Por todos os livros da coleção Perraudin e principalmente nesse primeiro livro. Então, se você já leu esse Perraudin número 1, né? Missão Stardust, se você já leu ele há muito tempo, releia e tente notar essas questões filosóficas aqui, porque a gente às vezes pega um livrinho como esse, um livrinho pequenininho, um livrinho coisa, a gente às vezes fala assim, não, é só um livrinho de aventura, e não é, há grandes questões filosóficas aqui, né, nesse livro. Então, releia Perraudin. Se você nunca leu, procure num sebo, né, compre essa edição Perraudin número 1, né, e leia, tá? Tem aventura, eu comentei muito pouco sobre a aventura em si, né, para não estragar aí a questão de. Eu só falei que a nave chega, eles encontram os alienígenas, né? E eu fiz mais. Eu me centrei mais na parte filosófica, porque o ideal desse canal é isso, tá? Toda vez que eu for comentar uma obra, eu vou comentar muito mais a parte filosófica, a parte científica, a parte sociológica, antropológica, sobre raças, sobre espécies alienígenas, do que propriamente ficar contando a história. Eu acho que eu vou contar. Vou falar uma parte da história porque você precisa entender pelo menos um pouquinho do que se passa no livro, mas não vou ficar falando detalhes da história, até porque as pessoas geralmente não gostam disso. Eu não me importo muito, mas as pessoas não gostam. Então é isso, pessoal. Leiam o Perraudin número 1. Muito do que eu falei aqui para vocês está sendo publicado numa resenha que vai sair agora, né? Amanhã, né? Dia 21 de setembro de 2019, na edição número 1000 de Perraudin. A resenha chama-se Perraudin 1, Missão Stardust, uma utopia cosmista. Então é o meu texto de colaboração para essa edição número 1000. Né? Então, e não percam essa edição número 1000 de Perraudin. Vão lá no site da SSPG, né? Que é o site da onde vai estar aí na descrição, eu vou colocar o endereço do site da SSPG. Vão lá, comprem essa edição número 1000, depois procurem na banca a edição número 1 quem não leu. Se você não conhece Perraudin, nunca leu, essa edição número 1000, eu conheço ela, eu só vou gravar um vídeo sobre ela depois que sair a edição brasileira, né, em português, porque aí mas até domingo agora, né, até dia 21, até dia 22 vai ter aqui no canal um comentário sobre essa edição número 1000. Né? Mas ela vai ser lançada amanhã, né, dia 21 de setembro. Vão lá no canal da SSPG, comprem ela. Essa resenha vai estar escrita lá, né, essa pequena resenha que eu fiz agora sobre Missão Stardust. E aí você pode, se você nunca leu o Perraudin, você pode começar a ler dessa edição número 1000. É uma boa edição para você começar, né? Ler Perraudin. Lembrando, gente, que cada número do Perraudin pode ser lido independentemente, tá? Você pode, mas o número 1000 é um número que vai fazer um apanhado geral de tudo que aconteceu do número 1 ao número 999. E vai iniciar uma nova saga de histórias. Então eu acho muito legal começar por esse número, quem ainda não é leitor. Tudo bem? Bom, então é isso, né? Sobre essa edição número 1,
lendo ela muito tempo depois, ela é realmente surpreendente, né? E ela coloca aí em evidência, então, essa questão da filosofia cosmista, que eu acredito que é a filosofia que guiou toda a obra do Pierre Rodin, que guiou o mesmo seu primeiro autor, né, o seu criador, que é o K.H. Scher, como vai guiar também todos os outros autores da série, que é essa visão de que o homem, né, de que o ser humano ele é capaz de entender as grandes questões galácticas, ele é capaz de resolver os grandes problemas científicos, mas também ele está destinado a se espalhar pelo cosmos, ele está destinado a entrar em contato com outras inteligências, né, então, até inteligências superiores do que é dele, mas sempre nessa possibilidade que o homem tem de entender todas essas grandes questões, né? E eu espero que o nosso mundo siga para isso, né? Que a gente siga para essa questão de colonizar outros mundos, de tentar entender os grandes mistérios do universo, que a gente não aconteça conosco, né? Antes da gente chegar no espaço, o que aconteceu com os Arconidas nessa história, né? Que é justamente se voltar aí para jogos eletrônicos, para uma realidade virtual e ficar preso nesse pequeno planeta a realidades virtuais e imaginárias, ao invés de tentar realmente entender as grandes questões que o universo nos propõe, né? Que é aquilo que todos os filósofos tentam fazer desde os pré-socráticos, né? Que é entender esse universo. E hoje a gente tem tanto tecnologia como tem um grande desenvolvimento científico e filosófico e que vem também da ficção científica, ok? Então é isso. Eu vou leiam muito, leiam mesmo, né, esse Missão Stardust. Comprem lá o número 1000 de Pierre Rodin, né? É, e acompanhem o canal. Toda semana nós vamos ter vídeo agora, tá? Agora o canal realmente vai estar no ar toda semana. E depende como o canal for aumentando o número de visualizações, né, o número de seguidores e tudo mais, a gente pode até aumentar esses vídeos. Basicamente nós vamos falar o quê? Nós vamos falar sobre edições do Pierre Rodin, também do Atlan, mas também eu vou falar sobre filosofia cosmista, vou gravar um vídeo ainda sobre, explicando o que é filosofia cosmista, e vou falar muito sobre astronomia, sobre vida extraterrestre, tanto na astrobiologia, quanto na ficção científica, quanto na ufologia também. Tá? Então o canal vai ter. Eu vou falar sobre ficção científica, não só sobre Pierre Rodin, mas sobre livros de ficção científica de autores americanos, brasileiros, sobre outros universos, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, todo mundo. Né? Então vou fazer um grande apanhado aí sobre ficção científica, astronomia, exoantropologia e tudo mais. Eu espero ver que vocês estejam aqui toda semana para acompanhar os vídeos e vão me dando as dicas aí às vezes, tá bom? Eu vou me preocupar muito mais com o conteúdo, assim, sendo sincero, eu tenho com vocês mais assim, em apresentar um conteúdo legal, né? Eu não sei se ficou som de fundo nesse vídeo, porque eu tô gravando ele no período da manhã e às vezes passa carro, cachorro late aqui perto da minha casa, então às vezes pode fazer. Eu sei que a iluminação tá um pouco escuro porque tá tempo de chuva aqui, né? Mas assim, eu vou me preocupar sobretudo com o conteúdo, tá? Não vou ficar muito. Eu sei que tem canais aí que tem vinhetas, tem um monte de coisa, tá? Eu vou. De início eu vou me preocupar com o conteúdo, depois eu penso um pouco mais nessa questão da forma, tá? Tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Divulguem aí filosofia da astronáutica e da ficção científica e acompanhem nossos vídeos. Deixa eu agora parar a gravação. Então,